Bom dia, pessoal. Obrigado. Parabéns aos corajosos aí, às 9 horas da manhã, quando o sol abriu, depois de tanta chuva. Eu estava marcado para começar às 9, são 9h16, então eu vou marcar 40 minutos a partir de agora e a gente faz a apresentação. Joia? O que eu tinha trazido aqui para apresentar para vocês, o título que eu propus foi este aqui, REST Gateways Compiladores, mas talvez a gente possa fazer algumas alterações já. Mas antes disso, eu queria me apresentar, falar só um pouquinho do meu background. Vai ser difícil fazer uma apresentação melhor do que essa que o Giuseppe já fez. Eu vou só dar algumas informações. Eu comecei nesse negócio de Python mais ou menos em 97. Eu estava no meu mestrado, eu já trabalhava na indústria, e um dos problemas que a gente tinha era agilidade no ciclo de desenvolvimento. Apesar de você ter N critérios para julgar ferramentas de desenvolvimento, o que eu aprendi no mercado é que a rapidez no ciclo de desenvolvimento estava se tornando cada vez mais o critério fundamental. Porque na hora que você ia partir para um projeto novo, a única coisa que você sabia era a data de terminar. Nem exatamente o que você tinha que fazer estava bem especificado. E nisso eu parti numa procura por não só metodologias ágeis, mas tecnologias ágeis, porque eu estava numa equipe pequena e muitos projetos, e por isso eu fui passeando por TCL, Perl, C++, Delphi, C, um monte de coisa, e acabou culminando no Python, convergiu para o Python, e nesses últimos 9 anos, pelo menos, eu tenho trabalhado primordialmente com Python. E eu comecei a levar o Python também para a minha pesquisa acadêmica. Então, eu tenho uma participação na comunidade, comecei a me engajar com o pessoal, e um dos grandes méritos é o mérito da comunidade Python. Você encontra pessoas fantásticas, super capazes, fazendo coisas interessantes, e com isso a gente organizou a primeira conferência em 2005, com 90 pessoas, mais ou menos, e aí a cada ano esse número tem aumentado, o interesse por Python tem aumentado, o Google tem sido um grande fomentador de despertar a curiosidade das pessoas por Python, uma vez que, antes disso, a publicidade do Python era no boca a boca, então nem todo mundo tinha ouvido falar de Python. E na minha história no mercado, eu trabalho numa empresa chamada GPR Sistemas desde 96, uma software house de desenvolvimento de software, protocolos, sistemas web, e agora estou fazendo a transição para uma outra empresa chamada HI Tecnologia, que trabalha num outro cenário de automação industrial. A minha meta era sobrar mais tempo para o meu doutorado, que eu faço em paralelo. Só que o que aconteceu é que eu ainda não saí da empresa antiga, já estou trabalhando na empresa nova, então em vez de sobrar mais tempo, eu estou com menos tempo. E essa é uma das razões de que nos últimos 6 meses, pelo menos, eu não tenho participado tanto da lista quanto eu gostaria, ou das listas. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro de computação e fiz toda a minha carreira acadêmica dentro da Unicamp, onde eu atualmente estou fazendo meu doutorado, pelo menos tentando. E agora que vocês sabem um pouquinho mais do meu background, eu vou tentar fazer uma pesquisa com vocês aí para eu entender um pouquinho quem é que está no auditório hoje e para eu tentar passar a informação adequada para quem está me ouvindo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês trabalham na área de informática? Momento Rexona. Praticamente todo mundo aqui trabalha na área de informática. Quantos de vocês trabalham com desenvolvimento de software? Legal. Quantos de vocês também estudam nesse processo? Você vê que é uma constância, né? Trabalhar e estudar nessa área não tem jeito, não tem muito para onde fugir. Quantos de vocês são professores da área de informática? Temos professores aqui. Uma das minhas experiências com Python no passado, quando eu terminei meu mestrado, eu queria ter a experiência de ensinar. Então, na PUC Campinas surgiu uma oportunidade e eu fui lecionar na PUC Campinas. E uma das experiências que eu fiz na PUC Campinas foi justamente ensinar Python concomitantemente com C. C era a linguagem de programação oficial para ensino lá, e um dos problemas que estava surgindo era o número de desistências altíssimas no curso de computação, porque o contato inicial dos alunos com programação estava sendo muito frustrante. O que acontece? É típico nas turmas de iniciantes em programação você ter uma turma extremamente heterogênea. Eu fiz uma pesquisa no primeiro dia de aula dos ingressantes e tinha uma galera que nunca tinha programado e também tinha caras que programavam em Lisp, em C++, já no primeiro dia de aula.
Então, como você resolver esse problema de atender a gregos e troianos, uma vez que você for ensinar C para o cara, no primeiro laboratório, que você pedir para fazer um Hello World, tá certo? Fazer o printf da vida lá, uns caras vão fazer um Pac-Man na tela e outros vão ter 30 erros de compilador porque não fizeram um include correto lá para Standard I/O, etc. Então, eu fiz uma experiência arriscada, que foi, vou ensinar Python durante 2 semanas para esses caras e depois eu vou chavear para o C. E o resultado foi muito positivo, porque ninguém conhecia Python. Então, nivelou. Tanto o cara mais experiente quanto o cara que não tinha nenhuma experiência, vale mesmo para as moças, eles puderam explorar aquilo num patamar mais normalizado, um patamar de igualdade maior, aumentou o entrosamento da turma. Então, isso foi uma experiência legal, fica essa dica. Quantos de vocês é a primeira vez na PyCon Brasil? Bastante gente. Legal. E bom, aqui membros da Associação Python Brasil devem ter poucos, considerando que muitos de vocês são primeira vez aqui. Então, só um esclarecimento. Essa questão da Associação Python Brasil foi uma instituição que a gente acabou tendo que criar para viabilizar a criação desses eventos. Porque o primeiro evento eu organizei em Campinas em 2005, basicamente assim, de uma forma amadorística, sem nenhum suporte, com a ajuda do Rubens Queiroz, do Centro de Computação da Unicamp. E a gente começou a descobrir que você precisa ter instituições por trás para conseguir viabilizar. Você vê, esse ano nós conseguimos trazer 2 palestrantes estrangeiros. Que palestrou ontem, o Bruce Eco, em 2 excelentes apresentações, e o outro que vai palestrar, se eu não me engano, hoje, o Alexander Lime. Então, isso é um grande sucesso para algo que começou como conversas em corredores de congressos de informática, troca de ideias em listas de e-mail, e de repente a gente conseguiu concretizar isso daqui. E a Associação Python Brasil está dando um monte de trabalho, mas para garantir que a gente vai poder perpetuar esse tipo de evento. E a importância de se filiar à Associação Python Brasil é que é uma forma de você dar energia, momento, para a sustentabilidade dos nossos congressos anuais aí. Tem alguém que não se enquadra em nenhum desses contextos que estão aqui? Que bom, então eu cobri o pessoal. Então já tem uma ideia de quem está aqui na apresentação. O tema que eu tinha pensado em apresentar, dessa vez, era um projeto que, por coincidência, eu estive apresentando aqui no Rio, no início da semana, lá no Sul América, no Centro de Convenções no Estácio, sobre bibliotecas digitais. Esse projeto, há 2 anos atrás, eu fui trabalhar numa empresa, fazer um projeto para a Biblioteca Regional de Medicina, relacionado com Zolpidem, e eles queriam acoplar a Zolpidem com um sistema de armazenamento de dados que eles tinham lá, chamado ISIS. E na época eu nunca tinha ouvido falar de ISIS. Alguém aqui ouviu falar de ISIS? Tem um pessoal que ouviu falar de ISIS. 3, legal. E nesse processo, o diretor da BIREM falou, peraí, Rodrigo, em vez da gente simplesmente fazer esse acoplamento, vamos fazer uma proposta de renovação dessa plataforma inteira. Nós escrevemos essa proposta, mandamos para a Unesco, e a Unesco falou, legal, vão em frente com isso daí, mandou um apoio financeiro. No ano passado começou o desenvolvimento, e no início dessa semana isso foi lançado como um projeto open source. O que, nesse contexto aí, foi uma novidade, os bibliotecários aplaudiram pra caramba o fato disso ter sido lançado open source, mas ele precisa ganhar massa crítica. Então, apresentar esse projeto hoje aqui serve a 2 propósitos. Um deles é ilustrar para vocês um projeto de dimensão maior em Python. Né? A gente tem visto nas apresentações Python sendo utilizado pontualmente para desempenhar determinadas tarefas, como fazer isso, como fazer aquilo, e eu vou tentar mostrar aqui uma visão diferente, que é um projetão grande em Python, como é que é a cara disso. A outra razão é aqueles que se interessarem podem começar a acompanhar o projeto, quiçá participar do projeto. Então, o roteiro básico da nossa apresentação seria dar uma contextualizada em o que é ISIS, já que 3 pessoas aqui no auditório só ouviram falar disso, como eu nunca tinha ouvido falar. Depois falar o que é o projeto ISIS-NBP, rapidamente, os problemas que ele tenta resolver, e aí o mais interessante que é como é que Python te ajuda a resolver esses problemas para esse projeto, e podem ser úteis para outros projetos de vocês também. E as coisas que eu pensei em enfatizar seriam como que você constrói um compilador, como que você constrói um servidor, e como que você aplica alguns dos conceitos de Python que foram ilustrados, por exemplo, na apresentação do Ramalho ontem, falando de objetos, etc., usando a máxima flexibilidade do Python. Então, vamos lá.
Então, eu vou mostrar, em particular, os módulos que foram reutilizados do Python aqui, foram IPython, Twisted, Django, PyOpenSSL, PyCrypto e Ply. E existem N outros módulos que foram utilizados, só que esses que eu mencionei, eles não fazem parte da biblioteca padrão do Python. Eles estão disponíveis na internet, são projetos independentes e foram reutilizados para conseguir que esse desenvolvimento fosse feito com um time mínimo, 1,5 pessoa, em menos de um ano, para chegar no que a gente tem hoje aqui. E essa URL é a URL do projeto. Nós estamos usando uma ferramenta chamada Track. Quem conhece o Track aqui? Legal. Eu vou depois dar uma passada rapidinha, só para vocês conhecerem. Então, o que era o Mundo Isis? O Mundo Isis era uma coisa que me surpreendeu pela antiguidade. O pessoal de bibliotecas foram os primeiros usuários de informática. Já na década de 60, já houve um ensaio. A computação estava aí no seu início, muito incipiente ainda. Mas houve uma demonstração de informática aplicada a bibliotecas. E, se eu não me engano, em 65, a biblioteca de medicina... Tinha sido criada já uma biblioteca de medicina nos Estados Unidos informatizada. E a gente vê que o ISIS não demorou muito para aparecer. Já em 75, tinha um sistema rodando em VAX, que era esse CDS ISIS. E, mais ou menos, ao longo do tempo, ele foi evoluindo. Da mesma forma como os físicos adoram Fortran, esse ISIS virou uma coisa cultural dentro do mundo dos bibliotecários, principalmente para os países em desenvolvimento. Então, uma coisa que me surpreendeu nessa conferência que está tendo aqui no Rio, no CRIX, foi que vieram pessoas de todos os países da América do Sul, alguns países da América Central, da África e inclusive do Oriente Médio e Europa, todas utilizando isso. Teve um workshop com mais de 90 pessoas, um auditório desse cheio. Tá, uma interrupção, parênteses, o Rudá chegou para dar o treinamento de Plone 3. Fecha parênteses. E esse pessoal aqui, desses países todos, eles estavam usando essa tecnologia. E ao longo do tempo ela foi evoluindo. Então a gente vê que ela começou a acomodar a multiplataforma, rodar em diversos sistemas operacionais, não só no VAX. Depois começou a contemplar interfaces gráficas. Nesse ano foi lançada uma versão em Java e uma versão em PHP para o projeto. E nós estamos pretendendo, no ano que vem, chegar numa versão feature complete do ISIS NBP, que seria a nossa proposta de ferramental para isso em Python. Então aqui eu botei aqui uma tela para vocês entenderem o que era uma das primeiras versões do ISIS. Então era um aplicativo textual, com menus textuais, em que o usuário poderia criar bancos de dados, definir esquemas, definir um modelo de dados, fazer entrada de dados, fazer consultas e gerar relatórios. E para os bibliotecários, gerar relatórios era fundamental. Eles precisavam gerar vários catálogos diferentes, formas diferentes de indexar as coleções, por autor, por título, etc. Então eles criaram toda uma linguagem própria para geração de relatórios, que eles chamam de linguagem de formato. E é por isso que o compilador entrou na história. À medida que a coisa foi evoluindo, foram chegando interfaces gráficas para manipular essa base, não mais textuais. Então a gente está vendo aqui uma coisa bem familiar para a gente, que é um controlezinho de browser, para você navegar entre os registros. Lá no topo superior à esquerda, um campo para você preencher o número do registro, e ali os campos e o conteúdo dos registros. Isso aqui é uma outra interface de consulta. E, conforme foi progredindo, o novo cenário era o cenário web. Então, o que era antes textual, o que era antes interface gráfica no desktop, assim como em todas as outras áreas da computação, a coqueluche da web chegou e começou a surgir a necessidade de que esses aplicativos ISIS oferecessem suporte para você criar aplicações na web também. E aqui é uma outra, tá, da Food and Agriculture Organization das Nações Unidas. Como a Unesco também era um braço das Nações Unidas, a FAO, para suas bases de dados de informação relacionada à agricultura, também começou a utilizar essa informação. E tem trocentos dados aí armazenados nesse formato. Isso gera um problema de interoperabilidade também. Porque hoje nós temos outras tecnologias e na hora de você precisar intercambiar dado de uma base legada para uma tecnologia nova, você tem que construir uma ponte entre isso. Você tem que construir um gateway. Você tem que ter drivers para ler as bases no formato antigo e poder ter drivers para escrever no formato novo. Então a ideia do projeto ISIS NBP
é ser essa ponte. Ao mesmo tempo, permitir uma manipulação, como o bibliotecário fazia, mas criar a possibilidade desse interfaceamento ser mais fácil. O que era essa base de dados ISIS? Ela é um grande exercício em gerenciamento de arquivos. Quantos de vocês aqui, eu vi que tinha muitos estudantes, já fizeram algum curso de estruturas de arquivos? Tem poucos aqui. Então, basicamente, o formato de uma base de dados ISIS tinha esses conceitos. As chaves, a forma de identificar um registro, identificar um campo, era um número inteiro. A forma de identificar um subcampo era usando uma letra. E você só tinha esses níveis: base, registro, campo, subcampo. Você não conseguia criar uma hierarquia mais profunda. Então você precisava modelar uma informação do mundo real, que era mais hierarquizada. Pensa, por exemplo, na biologia, você tem reino, filo, classe, espécie, subespécie, etc. Para usar uma base dessa, você tinha que fazer algum hack, uma gambiarra, que ele só tinha 4 níveis para modelar. Agora, tinha uma curiosidade. As colunas, para quem está familiarizado com banco relacional, ou os campos, eles poderiam ser repetidos. É o que a gente observa ali embaixo, na coluna autor. Então, na coluna autor, eu estou repetindo 2 vezes ali, o 70, que está 2 vezes repetido no registro número 1. E aí a gente pensa assim, poxa, que coisa pré-histórica, porque hoje em dia a gente pode batizar a coluna com um nome, um rótulo, uma coisa mais natural para o usuário, e não um número, que é uma coisa mais artificial, né? Porém, o fato do ISIS usar esse modelo numérico serviu como uma facilidade de integração no contexto europeu, por exemplo, em que 70 é reconhecido nas mais diversas línguas. Porém, autor, em cada língua tem uma tradução diferente. Então, na hora da interoperabilidade, o fato de você usar um rótulo era um empecilho. Então, isso acabou ajudando. Até você fazer troca de informações com o pessoal de línguas orientais, em que a escrita é da direita para a esquerda, o conjunto de caracteres é completamente diferente. Mas nós usamos os algarismos arábicos. Então, em particular, teve essa vantagem aí. E esses dados eram armazenados em arquivos binários. Esses arquivos binários tinham mais ou menos esse layout aqui, que não é muito importante entrar em detalhes para esse contexto aqui, mas ele tinha um cabeçalho binário e um conjunto de registros de tamanho variável. E cada registro desse, por sua vez, tinha também um cabeçalho binário, um outro bloco que descrevia quantos campos ele tinha, que é o diretório, e onde começam cada um dos campos e qual é o tamanho de cada um dos campos, e depois todos os campos concatenados, como se fosse um blob de dados ali. E o fato é que esse formato precisava de uma indexação, e a indexação eles chamam de cross-reference, que é o conceito de arquivos invertidos, em que eu tenho um segundo arquivo binário, em que eu tenho ponteiros para onde que estão os registros no arquivo de dados. E se de repente eu apago um registro, eu consigo apontar para o novo registro, e desse novo registro eu aponto para o velho. Então, tem o conceito de logicamente deletado, que eu posso recuperar, e eu posso depois também compactar a base para desfragmentar ela. Então, esse aqui era o layout do banco deles. Parece meio bizarro, mas e tinham outras árvores B, que eu não estou ilustrando aí, para indexar isso por conteúdo, por palavra-chave. É mais ou menos isso que qualquer manipulação de banco faz no nível mais básico de manipulação de dados. E em cima desse modelo de dados, eles criaram aplicações. Então, eu tinha lá no canto superior à esquerda uma aplicação console, e a aplicação envolvia tanto a lógica de programação, a ISIS Engine ali, e envelopava aquilo junto, fazia uma aplicação textual, só que o banco ficava do lado de fora. O banco não fazia parte do contexto da aplicação. O que significa isso? Significa que 2, 3 aplicações, num contexto de rede local, acessavam os mesmos arquivos no file system. Para isso, eles trabalhavam com trancas. E o banco, de uma forma geral, não era transacional. E na hora de levar isso para a web, foi o mesmo contexto. Eles reaproveitaram as ferramentas que eles já tinham de linha de comando e acoplaram isso nas infraestruturas web, nos frameworks web que foram surgindo. A nossa proposta foi tentar reformular isso. Primeira coisa, criar um conceito transacional. Isolar as aplicações de manipularem diretamente o banco de dados. Segunda ideia, dar um console de manipulação direta para esses arquivos, nos moldes do que as ferramentas modernas de bancos de dados relacionais trazem, ou até mesmo orientadas a objetos, em que você tem uma aplicação de administração, em que você pode dar comandos interativos diretos, fazer gerência da tua base. E criar uma interface, uma API de rede,
para que as aplicações a serem desenvolvidas não vão direto na base e usem esse conjunto de protocolos. Então, a questão era como que a gente mapeia isso para o mundo Python, para construir isso em Python, tentando reutilizar o máximo de código. E aí foi uma grata surpresa descobrir que já existiam módulos para tudo que a gente queria fazer. Então, para manipulação no console, já existia a ferramenta IPython, que foi ilustrada em uma das apresentações, a gente vai ver ela um pouquinho mais aqui, em que é basicamente um console pronto que você pode amplificar e botar o que você quiser lá dentro. Existe o Twisted, que foi mencionado em mais de uma apresentação, a gente vai ver ele um pouquinho em detalhe aqui, que é um framework para construção de servidores e protocolos, orientado a objeto. Então você pode especializar classes e criar novos servidores. E ele tem uma escalabilidade muito boa, que ele não é baseado em threads. Ele é baseado num framework orientado a eventos assíncrono. Então tem basicamente uma thread rodando só lá dentro, e ela multiplexa as diversas requisições. Isso significa que a tua CPU não perde tempo trocando entre threads. Ela fica dedicada àquela thread e você faz um gerenciamento otimizado para trocar os contextos de comunicação. Criptografia, para a gente ter acesso seguro. Interface via HTTP, o protocolo língua franca da internet. Acesso ao console remoto via SSH. Tudo isso já estava contemplado. O que faltava desenvolver era a cola com os bancos binários do ISIS. E não existia nenhum ORM, porque um ORM é um Object Relational Mapper, ou seja, um mapa entre o mundo de objetos do Python, no nosso caso, e o mundo relacional, se nós estivéssemos utilizando um banco relacional. Mas no caso, nós estávamos usando um banco específico, um layout binário. Então nós criamos o OIM, que seria o Object ISIS Mapper, em que ele cria objetos Python que estão intimamente ligados com as estruturas que estão no banco. E isso é uma coisinha que eu quero ilustrar aqui. E para eu oferecer uma interface web também, eu reutilizei um framework web, que também foi mencionado, no caso o Django, e embuti ele dentro desse bloco de software. O Django já vem com um servidor HTTP próprio, e o Twisted, ele também tem um servidor HTTP. Então o que nós fizemos foi, quem estava ontem aqui na palestra do Humberto, usamos aquela API WSGI, que é uma API padronizada para cola de frameworks, e tornamos o Django, em vez de estar subordinado ao Apache ou utilizando seu próprio servidor HTTP, ele se tornar subordinado ao servidor HTTP do Twisted. Então, com isso, se eu sofro uma requisição na célula, que é uma requisição de API, de troca de dados, onde o cliente não é um browser, mas é uma aplicação, o Twisted trata isso e roteia para a engine. Se é uma requisição de tela para o usuário interagir, ele delega isso para o Django. E basicamente é essa estrutura que a gente tem montada hoje. E eu vou tentar ilustrar um pouquinho isso daí. Além disso, tem a questão da linguagem de formatos. E para isso, nós adotamos uma ferramenta que modela, que usa a mesma filosofia de um kit muito bem sucedido para a construção de compiladores, chamado LexIAC ou FlexBison. Quem aqui já ouviu falar de LexIAC ou FlexBison? Beleza. Então, foi reimplementado esse kit. O criador da ferramenta Swig criou essa versão desse Ply, ele usa isso ensinando nos Estados Unidos para ensinar a construção de compiladores, e ela segue os mesmos modelos do Flex e do Bison. Então a vantagem é, se por uma questão de desempenho, em algum momento eu precisar fazer uma reimplementação do núcleo da célula em C, eu posso substituir e portar o código de uma forma muito fácil, porque eu estou usando a mesma filosofia do Flex e do Bison aqui. E para testar, hoje em dia, um critério fundamental é desenvolvimento orientado a testes. Código não testado é código bugado. E isso, quando você começa a usar essa filosofia chamada TDD, Test Driven Development, é viciante. Você não se sente seguro programando de nenhuma outra forma. E nós adotamos uma ferramenta que facilita você trabalhar com Test Driven Development, chamada Nose Test. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Só que falta fazer muita coisa. Nós propomos outras possibilidades. E aí existe espaço para a comunidade, não só melhorar os recursos que já estão encaminhados, mas aumentar a interface de comunicação da célula, falar outros protocolos, suportar outros tipos de bancos de dados. Então tem muita coisa para ser feita ainda. Bom, ontem também na palestra do Humberto surgiu a dúvida se o Django teria WSGI ou não, e aí eu falei na hora, quem estava presente, que tinha suporte, e aí esse slide aqui é só para
confirmar isso daí. Isso aqui está nas entranhas da célula ISNBP e é o ponto de cola em que eu colo Twisted com Django. Então, as linhas críticas, basicamente, essa aqui é a única linha relevante, em que eu pego um núcleo do Django, que é Admin Media Handler, WSGI Handler, e digo, olha, você vai estar acoplado a um recurso do Twisted. Na hora que eu faço essa cola, e eu digo, instancie um servidor que vai servir esse recurso, e eu digo que esse servidor vai estar atendendo requisições nessa porta, está acoplado, certo? Bom, então nós já fizemos aqui uma conceitualização teórica, está na hora da gente partir para uma demonstração nos 15 minutos que faltam. Então, vamos ver em ação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a célula rodando como um servidor. Então, vou redisparar ela aqui. Isso aqui poderia estar rodando como um serviço, tá certo? E eu disparei a célula, ela está agora atendendo em duas interfaces. Uma delas é a interface falando do protocolo HTTP, que serve tanto para o usuário dar uma olhada do que está lá dentro, quanto serve para um programa dar uma olhada dentro do que está lá dentro. Os dois clientes, humano e software, podem utilizar o mesmo canal, que é o protocolo HTTP. E também eu tenho um console remoto via SSH, que aí eu faço uma autenticação segura, etc. Então, só para a gente ter uma ideiazinha rápida aqui, eu digo, eu quero fazer uma conexão SSH na porta 222, eu vou me logar como usuário administrador, e o endereço de IP é 192.168. Inclusive, quem tiver com acesso o wireless aí, quiser fazer o teste, pode inclusive tentar acessar também. Se eu não me engano, eu estou no endereço 14. A senha é admin. Isso aqui é só para um teste nosso. E aí eu entrei no console interativo aqui. Esse console interativo remoto, ele é mais precário. Eu vou ilustrar para vocês. Esse console em mais detalhe, no console local. Mas aqui basta mostrar que eu estou acessando um determinado registro. Eu posso pedir para ver um determinado campo. Eu posso pedir para ver um determinado subcampo. Tá? E aí eu cheguei numa informação ali de subcampo. Essa mesma interface poderia estar sendo servida através da web. Então aqui, se eu aponto o meu browser para a mesma célula, agora o usuário está olhando para aquilo. Na página de entrada eu mostrei as diversas APIs, as diversas interfaces suportadas. Vamos mostrar uma delas aqui. E seria uma forma assim simplificada de browsear. Eu digo, eu quero dar uma olhada na coleção sample. Eu estou vendo que existe essa coleção disponível. Aí ele me fala, tudo bem, a coleção sample tem essas bases, XCDS, dummy, CDS. E aí eu falo, eu quero entrar na base CDS. Na base CDS eu estou vendo que ela tem 150 registros. Então me dá o primeiro registro. E aí eu estou olhando para o primeiro registro. Aí eu falo, tudo bem, tá aí, só que eu queria pegar o subcampo, que é o patrocinador ali, ó. Então o registro 26... e do registro 26 o subcampo B. Certo? Então eu usei a própria URL como uma forma de linguagem de extração, ok? Para chegar num determinado recurso. Só que isso é muito pobre do ponto de vista programático. Para o usuário até pode atender uma necessidade, já é um ganho do ponto de vista de interoperabilidade, porque em qualquer tecnologia, PHP, JavaScript, Python, Ruby, Java, você consegue utilizar já esse recurso, mas existem formas melhores de fazer isso. E uma delas é você usar uma API HTTP. Essa API HTTP vai estar ilustrada através dessa tela aqui. Essa tela não foi criada para ser uma interface de usuário, mas foi criada para fazer um apoio no treinamento. Então, nela, eu estou mostrando a API de manipulação de dados e, na parte inferior da tela, eu vou estar mostrando o que está trafegando efetivamente no protocolo. Então, supondo que nós fôssemos criar um novo banco, dummy 2, porque eu criei o dummy 1 já.
E aí eu mando dar um submit. Então, o que foi feito foi uma conexão HTTP com a célula. Nessa conexão HTTP foi solicitado o recurso coleção sample, e aí está aqui um ponto fundamental do REST, tá certo? REST, em oposição a arquiteturas orientadas a serviços, REST leva a filosofia de arquiteturas orientadas a recursos. Então, você primeiro aponta para um recurso e depois você diz que operações você quer fazer com esse recurso. Então, no caso aqui, eu digo o recurso é a coleção e a operação que eu vou fazer, que está no corpo da requisição HTTP, é uma criação de database chamada dummy. E o método é post. Então, no fundo, a operação criação está sendo especificada no próprio método do HTTP. Quem defende essa ideia de REST é um cara chamado Roy Fielding, que na tese de doutorado dele, ele criou esse modelo de como você poderia usar o protocolo HTTP para criar aplicações. No meio do caminho do desenvolvimento da web, isso se tornou subutilizado. E as pessoas começaram a só usar post e get. Aliás, no início, só get. Tudo era feito com get. Até upload de dados era feito com get. Aí depois foi evoluindo, começou a se utilizar o post. E agora tem um movimento para resgatar a filosofia inicial, o conceito original de manipular a web, como tinha sido proposto pelo Roy Fielding. Ele é coautor da maioria das RFCs dos protocolos de web. E a ideia era essa. Usa o URL para apontar para um recurso, usa os diversos métodos do HTTP para fazer manipulação de dados, e nós temos get, post, put, delete, options, head, etc. Então, usa esses métodos e no corpo da mensagem você pode trabalhar os parâmetros. Então, aqui nós ilustramos essa API, e agora eu quero mostrar para vocês um pouco mais do console interativo. Lembrando que quem quiser fazer um teste, eu vou deixar o servidor no ar aqui, você pode apontar para essa URL aí e testar agora mesmo, mostrando a capacidade de interoperabilidade. Então, 192.168.14.2.8080. É só bater isso, você vai estar tentando acessar o meu servidor aqui via wireless. E nesse meio tempo, eu vou mostrar aquela questão de testes automatizados, que é uma outra coisa que eu falei que é fundamental. Então, eu vou entrar dentro do diretório dos NBP, que é o nome do projeto. Aqui um pouco lento, porque eu estou segurando o microfone também. Não, está tranquilo, está tranquilo. Mas agora aqui vai ser mais rápido eu segurar mesmo. Valeu, Roberto. Muito bem, então aqui nós estamos olhando a árvore de códigos-fonte do projeto Python. Eu vou entrar dentro de um subdiretório onde nós criamos nossos casos de teste. E isso aqui eu estou estressando porque é muito importante. Extrapola até o tópico dessa palestra para o público de desenvolvedores. Então, o que foi criado aqui, foram criados diversos arquivinhos, eu vou mostrar para vocês o conteúdo deles, mas a importância deles é que, de uma forma pouco burocrática, eu posso ir criando arquivos usando uma determinada convenção de trabalho, e eu posso depois dizer, nesse diretório, testa tudo que está nesse diretório. E aí, se algum daqueles arquivos falhar no processo de teste, eu vejo a resposta lá embaixo de cara. E aí eu falo, opa, a última alteração que eu fiz quebrou, eu preciso consertar. Então, isso traz uma qualidade para o código fantástica, porque o seu código só fica bugado durante minutos ou horas enquanto você fez a última alteração. E não, você introduz um bug que fica latente, escondido por dias, e você vai descobrir no pior cenário possível, que é na hora que você está de cara a cara com o usuário. Só para vocês terem uma ideia do que é um código de teste desse, eu vou mostrar aqui, esse aqui é um dos exemplos de teste. Então, nesse código de teste, eu simplesmente criei um arquivo chamado test_format. Então, essa é uma convenção, tem que ter o nome teste no nome do arquivo. E lá dentro tem uma função que também tem teste no nome da função. Só precisa ter isso. E aí, lá dentro da função, o que eu faço é criar a minha situação de teste. Então, no meu caso, eu estava tentando testar o compilador aqui, a linguagem de formato. E eu falava, olha, se eu compilar uma expressão como essa aqui, vamos pegar essa aqui, o resultado que eu espero é este aqui. Se der um resultado diferente desse, aquele teste vai dar um erro. Só para a gente ilustrar, eu vou introduzir aqui
uma diferença. Por exemplo, essa aqui. Tirei um caractere aqui do show. E eu vou refazer o teste, só que dessa vez, por conta de tempo, eu vou mandar testar somente o arquivo que eu alterei. E tem que aparecer um erro nesse arquivo, tá certo? Eu quebrei a situação de teste. Olha lá, failed. Alguma coisa que eu fiz quebrou minha situação de teste, para e conserta. Então, esse ferramental aqui, ele é de extrema utilidade. Muito bem. Temos só mais 4 minutos aqui pelas minhas contas. Então, eu vou consertar o erro que eu introduzi propositalmente aqui. Vou mostrar para vocês, então, uma coisa bem legal. Nós vamos agora ver o console de testes, console interativo. Então, eu vou disparar a célula. Obrigado. Vou disparar a célula no modo exclusivamente interativo. Então, na hora que eu faço isso, eu garanto que não tem nenhum outro usuário usando a API e manipulando os dados enquanto eu estou fazendo essa manutenção. Eu poderia disparar ela no modo misto também. E eu vou passar um arquivo de configuração para ela, para que eu acesse outros bancos também. Muito bem. Agora aqui eu entrei no console interativo e eu estou reutilizando o IPython aqui nesse processo. Então, o que nós estamos vendo é que parece um console IPython normal, só que eu introduzi variáveis especiais lá dentro. Então, está aparecendo ali, ó, sample, teste, cielo, artigo. Eu já criei no namespace essas variáveis. E essas variáveis estão mapeando para os objetos naquele layout binário que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma cópia aqui da base Cielo. Coisa interessante do... Dá para vocês enxergarem aí, mesmo o pessoal que está sentado mais aqui na frente? Uma coisa interessante é que ele tem completamento. Então, eu aperto a tecla Tab e eu criei código para ensinar ele a completar para mim. E eu falo, ó, o que vem abaixo de Cielo artigo? Ah, tem todas essas opções. Aí eu vou pedir artigo, os artigos que começam com a letra A, que foi como eles modelaram essa coleção. E ele falou, opa, estou manipulando essa base. Só tem um detalhe, essas bases binárias, elas foram evoluindo o layout binário através do tempo, para poder acomodar mais registros. Então, o que aconteceu? Tem diferentes layouts binários. Se eu tentar simplesmente acessar esse layout binário, vai dar pau, porque ele não está num layout binário padrão. E aí o ambiente te diz, opa, aconteceu esse erro, o erro aconteceu nessa linha, naquele código, por causa disso, dessa circunstância. E aí eu já criei uma APIzinha aqui, que é claro, para um usuário de expert, em que eu falo, olha, essa base opera com um layout especial, extra large. Aí eu reconfiguro dinamicamente a forma de ler o layout da base, e agora aqui eu posso acessar o registro. Então eu tenho esse modelo de objetos, então eu vou fazer um atalho para o nome da base, e digo que MF é a minha base. A partir daí eu posso começar a expandir o acesso ao objeto MF. Ah, eu quero ver MF. Tem um campo name? Tem. Ah, esse é o nome do campo MF. Eu quero ver o registro número 1. Nesse formato eu quero imprimir o registro número 1. E todos esses recursos de modelamento de objetos, o Python traz um protocolo de objetos, de manipulação de objetos, que me permite estender operações básicas que o Python suporta. Então, esse operador de indexação para o objeto base, eu estendi para fazer a operação de acesso. Então, vamos pegar o registro número 1, criar um atalho para ele, nos últimos 30 segundos de apresentação. E agora, tudo que eu fazia por ali, eu consigo continuar fazendo. E eu criei atalhos para manipulação dos subcampos também. Então, agora eu quero pegar o subcampo 91. E eu estou com o subcampo 91 na mão. Agora, se eu quiser fazer a indexação num outro formato, que seria natural também em Python, eu consigo fazer. Ah, sim. Agora, outra coisa interessante. Qual é o tamanho dessa base? MF. mf.nextmfn. Essa base tem 1.530.917 registros. Então, vamos tentar pegar o registro. Por que não? Está lá o registro. O Python tem uma característica curiosa, que se eu faço a representação textual do objeto, ela ser um texto que corresponde à inicialização do objeto,
eu poderia pegar esta representação textual, vamos chamar ela de X, e agora X não é o próprio objeto, mas é a representação textual, e eu poderia, em cima de X, mandar reavaliar o objeto. Porque o texto é também a sintaxe de criação de um objeto. É chamar a sua classe com os parâmetros do construtor. Eu vou chamar isso de Y. X tem que ser igual a R. Escrever aqui a sua forma de representação textual. Essa base não tem registro. Dá, mas eu só fazia aqui com uma base mais bem comportada, porque essa base eu não explorei nesse sentido aí, efeito de demonstração. Murphy não deve ser desafiado jamais. Então, se eu faço a representação textual desse careta aqui, eu tenho representação textual agora como string, então a gente está vendo as aspas lá. Então, vamos chamar isso de txt, recebe essa representação textual. E agora, se eu dou obj recebe a avaliação desse texto, reconstruir esse objeto, e se eu pergunto se esse objeto ele é igual ao objeto original, é verdade. Se eu comparo ele com um outro objeto, é falso. E tudo que eu poderia fazer no objeto original, eu também posso fazer no objeto reconstruído. Certo? Então eu posso acessar, por exemplo, o campo 6. O que não vai dar tempo da gente demonstrar era como os bibliotecários manipulavam isso. Eles usavam a tal da linguagem de formato, e para acessar o campo, em vez de simplesmente fazer essa manipulação de objetos que é natural para os desenvolvedores, eles tinham toda uma linguagem para dizer, olha, me pega o campo V26, pula uma determinada linha, coloca a string blá 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 blá, e depois pega o campo 70. Então isso aqui era uma linguagem que eles programavam, e esse era o resultado disso. Então, no nosso caso, a gente faz uma manipulação desse texto, compila isso num objeto. Eu estou aqui com R é outro jeito. Agora sim. Então isso aqui era um recurso útil para eles. E o que acontece por baixo do pano nessa estrutura é eu passar essa expressão para o compilador. Esse compilador faz todos os passos de análise léxica, parser, etc. Gera uma árvore de sintaxe abstrata. E esse objeto pré-compilado é utilizado depois para fazer a avaliação. Por conta do tempo aqui, vamos concluir, para não atrasar o Roberto na sua apresentação de Lua. Vou passar, isso aqui não é importante. O importante é, este é um projeto que está iniciando, um projeto grande em cima de Python. Então, quem se interessar por esse projeto, pode vir a participar da lista de desenvolvedores, visitar o site do Track, onde você pode ver os códigos-fontes do projeto, ver os detalhes da lista de discussão, tem wikis associados a isso. E isso era basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Valeu, pessoal.